Qual é a razão mais bizarra que um cliente ficou bravo com você? Parte 2. Eu estava trabalhando no McDonald's. Uma cliente reclamou que não havia um tomate em seu Big Mac. Expliquei a ela que os Big Macs não vêm com tomates a menos que sejam pedidos especiais. Ela então começou a cantar a música do Big Mac para mim na frente de um saguão cheio de clientes, adicionando a palavra tomato na letra da música em uma tentativa de provar seu ponto de vista. Eu estava com esmalte escuro, e uma senhora me disse que eu estava promovendo o satanismo por causa disso e não deveria ser permitido em lugares que permitem crianças. Então disse ao meu gerente que estava por perto e ouviu toda a troca que eu merecia ser demitida e colocada na lista negra de nunca mais voltar a trabalhar. Eu não fui repreendida, principalmente porque a mulher era claramente louca e eu sou o ser humano mais limpo que você pode ser e claramente não estou promovendo o satanismo. Eu era uma das melhores caixas naquela mercearia e ele não estava prestes a me demitir porque uma senhora não gosta de esmalte escuro. Eu trabalhava em uma odontologia todo verão quando estava na faculdade. Em um verão assumi o lugar de nossa recepcionista enquanto ela estava fazendo quimioterapia. No segundo ou terceiro dia recebi uma ligação de uma mulher que aparentemente ligava com bastante frequência para saber por que sua filha não conseguia atendimento odontológico gratuito. Ela estava citando alguma cláusula sobre deficiência que não era relevante para a epilepsia recém-diagnosticada de sua filha e estava francamente furiosa com todo o escritório por ter dito isso a ela antes. Eu disse a ela que eu estava arrependido. Eu não sabia o que dizer a ela. Eu estava apenas cobrindo nossa recepcionista principal e eu deixaria o dentista saber de sua reclamação. Ela pensou que isso era ainda mais terrível. Ela desligou depois de prometer que não tínhamos ouvido falar dela. Eu me sinto um pouco mal por ela já que ela deve estar passando por um momento incrivelmente assustador. Mas eu estava grata que tudo que eu tinha que fazer era passar a mensagem e acabar com isso. Não eu, mas um médico de uma clínica veterinária em que trabalhei. O cliente não gostou que um de nossos médicos fosse jovem. Especificamente ela disse: eu não gosto de pessoas com metade da minha idade agindo como se soubessem mais do que eu. Foi tão confuso. Senhora, ela sabe mais do que você. Ela é médica. Na semana passada eu fui e fiz uma consulta para um cliente em potencial. Eu dirigi 2 horas e conversamos por 3 horas sobre planos, preços e vida. Assinei um formulário de responsabilidade quando estava lá. 2 dias depois recebo uma mensagem dizendo não se incomode em vir. Ela ficou extremamente chateada com minha assinatura. Não era um insulto nem nada. Eu pensei que ela estava brincando. Acabei não ganhando cerca de $1.000 por mês e eu também estava planejando alugar uma de suas conexões de trailer. Estou muito grato por ela ter mostrado seu lado louco tão cedo. Cerca de 6 anos atrás eu estava fazendo as reservas para um almoço de sexta-feira movimentado no restaurante em que trabalho no fim de semana de Páscoa. Aceitamos todas as reservas para grandes festas com até 30 dias de antecedência para qualquer dia e qualquer anfitrião pode aceitá-las, exceto para grandes feriados que são reservados apenas pelo nosso coordenador de eventos e alguns membros sênior da equipe anfitriã. Normalmente estamos cheios para o brunch dentro de 15 minutos após a abertura das reservas, mas os cancelamentos ainda ocorrem, principalmente no último minuto. Então, faltando 2 dias. É claro que estamos sendo inundados com telefonemas para pessoas que estão tentando fazer suas reservas de última hora. Alguns estão entendendo que é erro deles esperar. Alguns alegam mesmo que não tenhamos espaço. Alguns escalam para a gerência que apenas reitera esse último ponto e alguns ficam com raiva de nós, mas percebem que ainda não estão recebendo aquela reserva. Estranhamente isso foi sobre uma reserva que eu sabia que tínhamos. Houve um cancelamento de última hora para um 8 top. Nosso coordenador de eventos atualizado é assim durante a corrida do almoço. Quando recebi um telefonema para uma festa de 8 durante o brunch, disse alegremente ao cavalheiro que tínhamos um cancelamento e se ele realizaria um momento eu o transfiro para o nosso coordenador para ter sua reserva tomada. Então antes que eu possa colocá-lo em espera, há uma breve pausa antes que ele me chame de idiota. Eu respiro e digo: senhor, você sabe que ainda está na linha comigo. Ele responde: e você ainda é um idiota. Eu desliguei o telefone. Ele pode dizer à sua família porque não conseguiu a reserva. Mas mesmo ainda esperando na minha frente para fazer o check-in estava um empresário que ouviu grande parte da troca. Ele me disse para respirar. Eu comecei a rir e então disse a um dos meus garçons para dar a ele a mesa que ele quisesse. Eu fui gritado inúmeras vezes sobre assentos, reservas, preços de alimentos, disponibilidade de menu, servidores ruins e coisas do gênero. Algumas dessas coisas são parciais para o curso e às vezes podemos corrigir o problema e às vezes não. Eu nunca fui insultado ou gritado por dar ao cliente exatamente o que ele estava pedindo. Este é sobre minha mãe. Certa vez ela pegou nossos 2 chás mate da Starbucks e marchou para dentro exigindo que eles fizessem seus que fossem mais verdes. Eles não eram verdes o suficiente. Não que eles não fossem doces o suficiente ou incorretamente. Não, ela literalmente só os queria mais verdes. Eu estava tão envergonhado. Eu me senti tão mal pelo funcionário com quem ela ficou exaltada.
Fui chamado de ladrão porque não reembolsei uma reserva de hotel não reembolsável. Ela gritou todo o caminho até mim. Eu não costumo lidar com hóspedes e eu realmente gostei do meu presunçoso. Desculpe, senhora. Não há ninguém acima de mim. Quando ela tentou passar por cima da minha cabeça também. Do jeito que ela estava agindo era como se eu estivesse tirando dinheiro do bolso dela para colocar no meu bolso. Eu estava bem sem chão. Curiosidade. Ela tentou contestar a cobrança com sua empresa do cartão e eu pessoalmente peguei o caso e certifiquei-me de que a empresa não lhe devolvesse o dinheiro. Eu estava trabalhando como lanterninha no meu cinema local. Para tirar o lixo você precisa passar pela sala de festas dos fundos que fica depois do fliperama. Era um dia de semana lento, então eu era o único supervisor de lanterninha lá. Voltando com uma lata de lixo vazia, fui parado por um casal mais velho. Eles me disseram que a máquina de fichas do fliperama estava com defeito e que queriam que eu a consertasse. Alugamos o fliperama para quem quiser seus jogos lá para não sermos donos das máquinas. Isso significa que temos que chamar um cara sempre que ele quebrar ou ficar sem fichas. Quando eu disse isso a eles, eles pediram meu nome completo e pediram para ver um gerente. Ao ver o gerente, eles lhe disseram que eu era rude e não consertei a máquina de fliperama. Todos os gerentes me conhecem muito bem, então ele apenas disse que iria lidar comigo quando tivesse uma chance e depois não fez nada. Uma mulher pediu um prato de peixe frito de 3 peças. O prato chegou na mesa dela e aparentemente ela estava fazendo algum tipo de dieta e não sabia que peixe frito sairia frito. Ela gritou que não podia comer frituras. Birra de criança direta e ela tinha uns 40 anos. A cadela comeu suas batatas fritas entretanto. O terminal do cartão de crédito não funcionou por causa de problemas técnicos. Então era algo sobre o qual eu não tinha controle e não tinha poder para consertar como caixa. Foi gritado por um homem mais velho que não entendia como eu poderia administrar uma loja como esta. Eu tinha 17. Eu trabalho no Subway. Eu coloquei o molho exato que ela pediu em seu sanduíche. Ela estava brava porque era o errado e eu deveria ler sua mente, eu acho. Um cara branco me disse que ficou ofendido com a estação de rádio de língua espanhola, dentro do restaurante mexicano onde eu estava servindo o almoço para ele. Sou comissária de bordo e uma vez uma passageira ficou brava comigo quando respondi sua pergunta sobre quanto tempo o voo levaria. Aparentemente 4 horas para atravessar o país não era satisfatório. Ok, então, não posso fazer muito sobre o tempo de voo. Ela ficou tão chateada que se recusou a pedir uma bebida de mim. Eu tinha 16 anos e trabalhava em um restaurante de sushi. Esse foi meu primeiro emprego, mas me saí muito bem nisso. Peguei toneladas de pedidos para a viagem. Era a parte principal do meu trabalho como anfitriã. Além de sentar, eu recebo uma ligação de uma senhora chamada C. Ela pede um rolo da Califórnia com caranguejo real. Nossa mistura de caranguejo tem caranguejo real. Então eu estava bem e fiz o pedido dela. Ela estava propositadamente tentando me confundir ou algo assim porque ela ficava dizendo, sem coisas brancas ou verdes. E eu estava tipo, você quer dizer abacate, algas marinhas ou arroz? Ela quis dizer gengibre ou wasabi, mas não sabia os nomes. De qualquer forma, ela chega lá e eu dou a ela o pedido. Ela dá uma olhada nele e começa a pirar em mim. Ela está falando sobre como eu estou tentando envenená-la com maionese, mas ela nunca especificou nenhuma mistura de caranguejo, apenas que era caranguejo real. Ela estava gritando comigo. Ela me chama de burro, estúpido. Liga para os amigos dela no telefone bem na minha frente enquanto eu só peço ao chefe de sushi para fazer o que ela quer e ela diz, sim, vou me atrasar 15 minutos porque essa anfitriã estúpida não pode fazer uma única coisa certa. Sou um pequeno, sensível e na época um jovem adolescente. Eu choro. Estou realmente chateado que uma mulher seria tão horrível para mim. Meu colega de trabalho chega e diz uma coisinha para tentar me animar e me acalmar. Eu sorrio para ele um pouco como um agradecimento. Ela aparece e grita comigo. Diz que eu estava rindo dela, que ela ia ligar para o CEO da rede para me despedir pessoalmente. Ela estava fazendo uma cena. Eu sou uma garota de pequena, tremendo, chorando enquanto saliva está voando de sua boca. Meus gerentes já estavam envolvidos e apenas lhe deram a comida e ela foi embora. De qualquer forma, ela passou os próximos dias tentando me demitir. Ela ligou para vários gerentes exigindo comida grátis. Meus gerentes literalmente a chamaram de pu e disseram que ela já esteve lá e fez tudo isso antes. Fiquei chateado com o ataque verbal por 3 dias. Meu chefe finalmente me disse no telefone que eles disseram que ela agora foi banida do restaurante por criar problemas e abusar da equipe para obter comida grátis. Eu não poderia magicamente fazer o carro dele ter mais potência. O cliente compra um modelo básico BMW Z3 com transmissão manual e chega com a reclamação de que o motor trava ao trocar de marcha. Eu dirijo o carro e não tem absolutamente nada de errado com ele. Funciona como um sonho. O cliente insiste que há um problema com sua lata e quer demonstrá-lo em um test drive. Vá no test drive, e ele está arrastando quando ele muda. Por que ele está mudando para a próxima marcha quando o motor mal chegou a 2.500 rotações por minuto? Isso é normal porque o mecanismo básico não é forte o suficiente para lidar com isso. O cliente insiste com raiva que o Z3 de seu amigo não tem esse problema. Acontece que o amigo dele tem um M-Roadster consideravelmente mais potente. Um modelo de alta performance do Z3 que tem torque suficiente para ser conduzido assim. Quando eu disse a ele que ele precisaria deixar o motor atingir uma rotação mais alta antes de mudar, ele disse que era inaceitável e se recusou a aceitar qualquer possibilidade de que seu carro e o carro de seu amigo não fossem exatamente o mesmo.
Eu estava trabalhando em uma pizzaria no ensino médio. O cliente ficou irritado porque não recebeu um pacote extra de molho. Meu colega de trabalho estava explicando a eles que eles não pediram nenhum molho extra, mas ele poderia pedir um pouco. Eles ficaram mais bravos e começaram a gritar. Entrei e perguntei quantos eles queriam. Eles responderam que não sabiam e não gostaram que eu perguntasse naquele tom. Meu colega de trabalho e eu apenas olhamos um para o outro. O cliente saiu furioso. Eu estava tipo, cara, eu estava apenas tentando te dar a coisa que você estava discutindo sobre não conseguir. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para receber mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.